Estamos de volta, nosso terceiro bloco, nosso assunto de hoje é a Defensoria Pública. Doutora Zaida, como é que a OAB vê essa situação da Defensoria? É visível que a quantidade de defensores dativos é insuficiente para cobrir a demanda de pessoas que necessitam do auxílio, né, do atendimento de um advogado dativo. O senhor vê a possibilidade de fazer uma parceria ou um convênio com a OAB? Muito boa pergunta, doutora Zaida. Que a gente tem que diferenciar só um pouquinho que é defensor público do dativo, né? Nossa figura é defensor público, né? Mas eu entendi a profundidade da questão. Ocorre que compete, por questão legal, esse convênio compete ao defensor público geral, né? Eventual convênio ele pode fazer com a OAB, que no meu humilde sentido seria o melhor sistemática, porque tem por todo o Estado, e também uma outra alternativa muito boa, né, junto talvez ou em separado, um convênio com as universidades, com seus escritórios modelos, para ampliar o atendimento nesse primeiro momento. E depois, evidentemente, um prognóstico para a frente e reduzindo esse atendimento, porque o que é matéria afeta da Defensoria, um dia vai ter que ser só da Defensoria. Foi como ocorreu com o Ministério Público, que no início havia a figura do promotor ad hoc. E há alguns anos já, se houver um promotor ad hoc nomeado, o processo é nulo, né? Então, eu creio que nos próximos, por questão orçamentária, não é bem minha área, mas certamente nos próximos 5, 10 anos, talvez, vai ser necessário sim um convênio da Defensoria Pública com a Ordem dos Advogados ou com as universidades. Vai ser necessário. Agora, isso passa pela cúpula. Outro parênteses, uma questão muito importante. Esse convênio até então, não desconheço o movimento administrativo, seja para fazê-lo ou não, mas a questão que estaria inviabilizado porque há um mandado de segurança em trâmite no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, da relatoria do eminente desembargador Gaspar Rubic, em que cerca de 30 dos 80 excedentes que foram aprovados no concurso de defensores ainda não foram chamados, estão questionando a usurpação de suas funções. Então, se houver um convênio antes de chamá-los, vai ser inviabilizado. Porque por questão jurisprudencial, aí se há, e legais, evidente, né? Se há alguém concursado para o cargo, né? Não pode outro estar fazendo seu serviço antes de chamá-lo, né? Então, teria só esse parênteses agora. Na realidade, a gente tem uma situação hoje de concorrência ativa e positiva. Porque hoje esse serviço ainda sendo prestado por alguns advogados que trabalham, né, e estão recebendo uma nomeação ali do Poder Judiciário e uma determinação de pagamento de honorários na própria sentença, porque eles continuam prestando esse serviço. Como o senhor bem falou, os escritórios modelo das universidades continuam prestando esse serviço, né, e, obviamente, não há prejuízo para a população, né? Hoje, o que nós temos é uma situação de soma. A OAB, ela sugere que as novas nomeações não sejam aceitas pelos advogados, né? E essa sugestão é em razão da questão... Em razão da falta de pagamento, da dívida do governo federal, né, do governo estadual, com os advogados que já prestaram serviço, que estão esperando receber cerca de 120 milhões. Mais uma questão, importante, em que pese haver aí jurisprudência que diz que é possível essa nomeação, eu entendo particularmente que não seria. Primeiro, que não há convênio para ser nomeado. Segundo, que não há uma rúbrica orçamentária para pagar isso. De onde que vai vir esse dinheiro? O judiciário nomeia, com todo respeito, né? Não é pessoalizar a questão. Sim, mas é o que está acontecendo. O judiciário nomeia, determina um pagamento, né? E é um pagamento que é caro. Eu peguei alguns processos, né? Não é dessa comarca, enfim, em Florianópolis, mas eu acho que é a praxe, né? Um processo tem custado em média para 1 ou 2 manifestações, em primeiro grau, R$1.000, quase R$1.000, né? Ou seja, esse advogado que hoje aceita esse tipo de nomeação e vai direto lá na Fazenda Pública sacar o seu dinheiro como verba alimentícia, ele está furando a fila dos outros advogados que estão aguardando o pagamento da dívida pretérita. E mais que isso, esse serviço é oneroso. Se um processo está custando em média R$1.000, né, seja um defensor dativo, seja um defensor público, o que fosse tocá-lo adiante, né, com certeza
operador aí do direito, que tem 44 horas de dedicação exclusiva, faz mais do que 6 processos por mês. Então, 6 processos hoje pinçados na Justiça Estadual tem custado praticamente o vencimento líquido de um defensor. Por isso é que nós temos que estruturar isso. É um assunto que nós não vamos conseguir esgotar aqui por uma questão de tempo, né? O nosso tempo está indo para o fim. E por isso eu gostaria, né? Agradeço a presença de todos. Nós vamos ter que continuar discutindo esse assunto, né? Nós só, na realidade, provocamos o assunto. E eu gostaria, então, de agradecer a presença de vocês e perguntar, doutor, se o senhor teria uma mensagem final, né, para o telespectador. A mensagem final, o telespectador que sentir a necessidade de buscar o seu direito, a Defensoria Pública, no endereço que vai passar aí na tela, está à disposição para a primeira triagem nas terças e quintas, das 9 ao meio-dia, né, nesse endereço. Depois é remarcado, se necessário, em outro horário, em outro dia, novo atendimento para finalizar a questão documental e buscar, sim, continuar buscando seus direitos, porque essas questões ainda intrincadas no âmbito administrativo, no âmbito estadual, que é um dever de todos buscar resolvê-los, Poder Judiciário, Ministério Público, Executivo, Legislativo, que libera verba, Defensoria e OAB, todos juntos devem trabalhar em prol do cidadão, que é quem, em última análise, tem todo o direito. E esse não pode ser prejudicado. Nós estamos de braço aberto esperando vocês. Okay. Esse é o meu recado. O assunto é polêmico, né? A gente se compromete aqui a discutir isso com muito mais tempo e propriedade, né? É um assunto que nos instiga, né, a discutir e é de interesse de toda a população. Mas o nosso tempo acabou por aqui. Nós voltamos na semana que vem.